Olá, meus amigos. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, só queria te comentar em relação ao vídeo anterior, algo que eu esqueci, que é importante. Eles ensinam na Igreja Mórmon que se você for um dizimista integral, você não vai ser queimado no último dia, ou seja, quando a terra vai, quando Jesus Cristo vier e a terra vai ser, logo um pouco antes da segunda vinda, sei lá, a terra vai ser purificada pelo fogo. Se você é um dizimista integral, você não vai ser queimado. Agora, se você não paga dízimo, né, já era, vai ser queimado no último dia, né? Então, o dízimo na Igreja Mórmon é um seguro contra incêndio, né? Se você pagar direitinho, não vai ser queimado no último dia, não sei como, mas é uma promessa. Ai, eu sempre acreditei nisso, ai que loucura. E o medo, né? Bom, então tá. O brasileirinho da história de hoje, ele traz pra gente um depoimento aqui curtinho, mas tem alguns pontos que vale a pena a gente prestar atenção, tá? Ele fala o seguinte: querida Vânia, fico feliz em escrever-lhe este sucinto relato. Para preservar minha identidade, usarei o pseudônimo de William. Tudo se iniciou no final de 2019, eu estava com 18 anos e cursava o último ano do ensino médio. Sabe como são as pendências de um rapaz no final da adolescência? Prestar o Enem, alistamento militar, etc. Eu residia então em uma cidade do interior mineiro. Fui criado no berço da igreja católica, mesmo tendo raízes familiares na Umbanda, sempre gostei de ir à igreja. Sempre fui um nerd, mesmo sendo horrível em matemática e física. E como verdadeiro CDF, eu amava a língua inglesa, fazia curso particular, etc. Naquele mesmo ano, por intermédio de uma colega de classe, conheci uma moça de nome Débora. Não é o nome dela de verdade, tá? E logo me vi perdido naqueles cachos e sorrisos lindos. Nunca fui de me relacionar com ninguém, haja vista que já tive o coração partido algumas vezes. Mas, estranhamente, com essa pessoa, tudo me parecia diferente. Não admirava por sua beleza, corpo, mas sim pela sensação cândida de prazer espiritual que sua presença me causava. Ai, que romântico, né? Ao conversar mais a fundo com ela, descobri que ela era integrante da Igreja Mórmon, da qual nunca ouvira falar. Depois de tantas conversas, Débora decidiu me contar que estava apaixonada por um rapaz que, embora belo e branco por fora, pareceu-me podre por dentro, pois ele estava maximizando com más intenções com Débora antes mesmo de um namoro. Isso a fez muito mal e, pensando nisso, ajudei a moça no que pude. Daí o convite para conhecer a igreja dela surgiu e, como eu estava caindo de amores por ela, não pensei duas vezes. Fui à reunião Mormon dominical, me trataram muito bem, mas senti algo de errado ali, sobretudo no jeito dos elders, dos missionários, né? De sempre rirem do que eu falava. Fui ensinado sobre os Smith, livro de Mormon. Por mais que os integrantes, membros, fossem bem agradáveis, eu não conseguia digerir o fato de que para eles a igreja suja era a única verdadeira. As visões contraditórias deles de abolirem a prática homossexual, mas não a pessoa, o que não faz sentido. Jesus veio às Américas, sobretudo na forma como eles retratavam os nativo-americanos. O tempo passou e dessa maneira mais conversas sobre a conversão e batismos surgiram. Mas deixei de frequentar as celebrações mormons depois de algumas sessões e, infelizmente, com o coração partido, acho que minha cor preta ajudou. Ainda conversei com Débora por alguns meses e vi o quanto uma religião pode moldar e doutrinar as escolhas de adeptos como questões sociais, políticas, amorosas, etc. Hoje Débora tornou-se uma sister em uma missão mormon. Creio que, infelizmente, a mesma nunca rejeitará os dogmas dessa instituição que faz parte da existência dessa moça, que sonha com seu marido americano, forte e firme na igreja suja. Além disso, por vezes, Débora me pareceu falar em um tom de superioridade e sempre verdade perante outros pensamentos, visões religiosas, políticas, etc. Não sou anti-mormon ou algo do tipo. Contudo, acho muito tosca a maneira como eles idealizam a vida, casamento, amizades e afins. Já li muitos livros, como os de Orwell e Descartes,
para ser um lacaio religioso dessa maneira. Enfim, sou um ávido crítico de igrejas, pastores, padres, médiuns que usam da fé, fase difícil e medo de pessoas para usufruírem de sua vida e bênção. Obrigado por ler meu relato, Vânia. Admiro você e seu canal, pois você não é atrelado às igrejas ou dogmas para falar sobre o mormonismo. Somos todos únicos, e se fôssemos todos iguais, não seríamos humanos, mas sim fantoches. Igrejas e religiões têm falhas, pois o homem é falho. O ideal é a nossa relação com Deus e seu Filho Jesus Cristo, pois eles são a salvação. Já igrejas, não. Meu querido, muito obrigada por mandar aqui o teu relato pra gente. Você é novinho, né? Você tem uns 21 anos de idade. Mas você me parece uma pessoa muito culta, uma pessoa que realmente estuda e gosta de aprender, uma pessoa curiosa. E você, em muito pouco tempo, visitando a igreja, você já se deu conta que algumas coisas não faziam sentido. Por exemplo, você cita aqui o fato da igreja ser contra a homossexualidade, mas dizem que as pessoas homossexuais são bem-vindas. Por exemplo, você fala aqui, né? As visões contraditórias deles de abolirem a prática homossexual, mas não a pessoa. Você também não engoliu essa história de que Jesus Cristo veio às Américas, você não engoliu a forma como eles narram a história do índio americano. Então a gente está falando aqui de uma pessoa esclarecida, de uma pessoa que chega com curiosidade, mente aberta, mas atento ao que está acontecendo e com uma visão crítica e pessoal, individual. O problema, sabe qual é? É quando você tem contato com os missionários, ou vai na igreja uma vez ou duas, e já cai naquela armadilha deles de leia esse trecho aqui do livro de Mormon, Moroni 10, eu acho, né? Moroni 10, 5, 6, alguma coisa assim. Em que você tem que perguntar a Deus, orar e perguntar a Deus se o livro de Mormon é verdadeiro. Então, se você entra nessa armadilha, antes de, como o nosso querido de hoje, prestar atenção, procurar aprender, agora é perigoso você cair na lábia deles e começar a acreditar em todos esses absurdos, alguns dos quais o nosso amigo aqui citou, viu? Então, a minha sugestão para você, quando for conhecer, não só a Igreja Mormon, mas qualquer outra igreja que venha com essa história de que você só tem que perguntar a Deus se é verdade, cuidado. Isso é uma técnica de recrutamento extremamente poderosa, porque agora se a pessoa acreditar que recebeu de Deus, que recebeu de Deus um testemunho de que aquele livro é verdadeiro, nada mais vai te convencer do contrário. E agora, quaisquer absurdos que eles te peçam para fazer, você vai fazer sem questionar. Porque você vai acreditar que está fazendo para Deus. Tá entendendo a diferença? Então é isso. Ele fala que, por vezes, ela me pareceu falar em um tom de superioridade e sempre verdade perante outros pensamentos, visões religiosas e políticas. Ah, eu era assim. Eu sei da verdade, eu tenho a verdade. E é claro que você se sente sim superior a outras pessoas, a outros pensamentos, a outras crenças, a outras filosofias de vida, porque você é o único que tem a verdade, a tua igreja é a única verdadeira sobre a terra, tá? Ele falou algo aqui interessante que eu queria ver se eu encontro, né? Ah, tá. Com esse curto período de tempo em que ele teve contato com a Igreja Mormon, ele pôde, olha só o que ele fala aqui, eu vi o quanto uma religião pode moldar e doutrinar as escolhas de adeptos, como questões sociais, políticas, amorosas, etc. Absolutamente. Você tem que amorosas, você tem que casar com alguém da igreja, você tem que se associar com pessoas da igreja, cuidado com essas amizades fora da igreja,
sem dúvida. Eles te moldam, né? E ele fala aqui no final que ele é um ávido crítico de igrejas, pastores, padres, médiums que usam da fé, fase difícil e medo de pessoas para usufruir de sua vida e bens. Então, isso aqui é tão verdade. A grande maioria dessas autoridades máximas de igrejas, como a Igreja Mórmon e outras, as autoridades máximas, elas vivem muito bem, obrigado. Elas usufruem sim de dos bens e do trabalho voluntário que os membros da igreja prestam. É isso que enche os bolsos deles. Igrejas e religiões têm falhas, pois o homem é falho. O ideal é a nossa relação com Deus e seu Filho Jesus Cristo. Querido, parabéns pela tua perspectiva, parabéns pela tua sensibilidade e atenção aos detalhes. Isso faz uma grande diferença. Você que gosta de uma religião, que gosta de frequentar, de fazer parte de um grupo, procura viver aquela religião do teu jeito. Toma cuidado para não entregar teu tempo, teus bens, teus talentos e tua energia para uma igreja que vai te sugar. Cuidado para não ficar preso a uma igreja ou seita, presa pelo medo, pela culpa e pela vergonha, que essas armas são poderosíssimas, viu? Um querido, acho que umas 2 ou 3 pessoas comentaram num vídeo anterior ao meu, elas se expressaram dizendo que culto, a palavra culto fica um pouco confusa na língua portuguesa para descrever uma seita, porque realmente, né, você vai para uma reunião, você foi para um culto, né? Eu concordo, viu? Apesar de ser considerado um termo pejorativo no meio acadêmico, eu vou voltar a usar a palavra seita aqui, tá? Porque eu acho que descreve muito melhor a maneira como essas instituições religiosas trabalham na mente das pessoas, viu? Então, obrigada pelas contribuições, com os comentários maravilhosos que vocês fazem aqui nos vídeos, e eu tô aberta. E eu concordo nesse caso, totalmente. Vamos usar a palavra seita, tá? Então, cuidado com as seitas que te iludem e te vendem a ilusão, como ele fala aqui, de uma vida perfeita, né? Porque isso não existe. Isso é utopia, né? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.